Professor Fábio, boa Oi, noite, o Caio, senhor me tudo ouve bom? bem? Ouço sim. Eu vou até diminuir um pouquinho porque parece estar um pouco alto aqui. Tá bom. Pronto, acho que agora deu. Ah, que bom. Boa noite, professor. Como é que o senhor tá? Tudo bem? Tudo bem, filho. Estou aqui comportadinho aqui no meu isolamento social. É o jeito, né, professor? É o jeito. O bom é que a vida acadêmica a gente consegue colocar em dia, né? Estando em casa. Professor, eu quero antes de. É difícil. Eu quero, antes de iniciar, professor, eu quero agradecer o senhor, agradecer a gentileza de aceitar esse bate-papo aqui pela IBPJU. Estava conversando com a minha família e falei assim, sabe aquela criança que vai no jogo no Maracanã para poder ver o ídolo dele do futebol? Hoje estou me sentindo essa criança aqui conversando com o senhor, professor. Desde o primeiro ano da faculdade, quando eu tive teoria geral da empresa, até para os meus alunos hoje na graduação e na pós, nós falamos muito do senhor, utilizamos muito as posições que o senhor possui e para mim é uma honra muito grande estar aqui conversando hoje com o senhor nesta noite. Então, quero agradecer pessoalmente, em nome do BPJU, a sua presença aqui hoje, professor. Tá. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Imagina. Pessoal, então hoje o nosso convidado para a gente conversar é o professor Fábio Lua Coelho, professor da PUC São Paulo, de Direito Comercial. E o nosso tema, que decidimos aqui, eu e o professor, fala sobre direito comercial e o enfrentamento da pandemia. O direito comercial vem sofrendo aí, pós-decreto que decretou a pandemia, vem sofrendo aí um grande impacto, quer seja na atividade da advocacia, quer seja na própria atividade econômica do empresário. E ninguém melhor do que o professor Fábio Lua Coelho para conversar um pouquinho conosco sobre esse tema. Então, professor, sem mais delongas, passo a palavra para o senhor. Mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez eu que agradeço. Nós estamos diante de uma situação que é o imprevisível previsível, né? Como é que é isso, né? Se você vê o que os epidemiologistas diziam há 10, 15 anos atrás, né, está acontecendo algo que iria acontecer, né? Na medida em que o homem avança sobre a natureza, enfim, passa a ter contato com vírus com os quais ele não tinha contato antes. A maioria desses vírus entra em contato, a gente passa a hospedá-los, né? E isso não acontece nada, acontece uma pequena reação, mas sempre se temia que podia acontecer algo sério, como está acontecendo agora, de algum vírus que nos trouxesse realmente um dano à saúde muito grande, né? Então isso era que nem um vulcão. O vulcão está lá, ele vai entrar em erupção. Todo mundo sabe que ele vai entrar em erupção, mas não se sabe quando, tal, né? É como a faixa da costa leste dos Estados Unidos, que está em cima de um encontro de placas tectônicas. Um dia haverá um terremoto muito grande ali que vai por abaixo São Francisco, Los Angeles, San Diego, tal. Mas, enfim, aquelas coisas são previsíveis, mas que você não vai tomar decisões práticas do seu dia a dia em função disso, né? Então, não vou abrir um negócio, não vou vender para São Francisco, não vou fazer, porque um dia para São Francisco, não vou conhecer São Francisco. Não existe isso, né? E da mesma forma, então, a gente tem uma pandemia, né, que era previsível, mas que também ninguém ia fazer. Bom, então, em função disso, eu vou fazer aqui uma reserva para quando ela chegar. Ninguém, vírgula. Alguns fizeram seguro, né? O Wimbledon, né? Aquele campeonato de tênis, né? Ele tem, há 17 anos, ele tem um seguro contra a pandemia. E esse ano, ele sempre pagou os prêmios nesses 17 anos sem receber nada, evidentemente. Esse ano ele recebeu, parece que 170 milhões de libras esterlinas como indenização por conta dessa pandemia, né? Então, algumas pessoas sabiam muitas pessoas sabiam que ela viria e algumas poucas levaram essa perspectiva da pandemia a sério o suficiente para fazer um seguro. Mas
pouquíssimas, né? A grande maioria não iria gastar dinheiro com o prêmio de um seguro de um negócio desse tamanho, né? E acho que se todos fizessem seguro, também era capaz das seguradoras falirem, né? Quebrar. Elas iam quebrar porque não tem muito como, não teriam como pagar todas as indenizações, né? Isso é um pouco, enfim, é aquelas coisas. A gente sabe o que vai acontecer, mas isso não, não nos leva a reorganizar, a tomar decisões práticas na nosso dia a dia em função disso, né? Agora, é uma crise econômica que já está aí, vai vir, ela vai ser muito, muito pesada. Os otimistas falam de uma queda do PIB de 8% esse ano do Brasil, né? E, e é uma crise com as quais a gente não tem muito como lidar mesmo, né? E o governo brasileiro, na minha opinião, também não foi suficientemente rápido, suficientemente eficiente para fazer o papel que se espera do Estado nesse momento, né? Perfeito, perfeito, professor. E diante desse cenário, a necessidade, sobretudo, do papel do Estado para poder, quer seja criar políticas públicas, como nós temos aí o projeto de lei 1397, né, que visa alterar um pouco a lei de falência para poder se adaptar nesse cenário caótico que nós estamos vivendo. Particularmente, em relação ao projeto 1397, o que o senhor tem visto, o que o senhor tem, posição do senhor em relação a esse projeto, professor? Ele, ok, só que ele é uma coisinha desse tamanho dentro de um problemão muito enorme, né? Que veja, o Estado, né? O Estado brasileiro ele cresceu indevidamente no segundo mandato do presidente Lula e nos mandatos da presidenta Dilma. Ele se introduziu, vamos chamar assim, na economia de uma forma desastrosa, agigantada, querendo ser mais esperto que o mercado, e protegendo o empresário brasileiro da competição global. Só ajuda uma pessoa, só ajuda algumas pessoas essa política, aquela meia dúzia de empresários brasileiros protegidos. Porque para o brasileiro em geral, o melhor seria a inserção na economia global. Então, o Estado se agigantou indevidamente entrando na economia. Então, era necessário que o Estado se retraísse, saísse de algumas coisas onde ele entrou na economia. O governo do presidente Michel Temer deu um início a isso, e o governo atual do presidente Bolsonaro também estava fazendo isso. Só aqui. Duas coisas aí. Primeiro, esse processo tem que continuar, mas chegou a hora do governo se endividar, né, para criar as condições para que as pessoas possam cumprir com o isolamento social. Complementação de renda, né, esses R$ 600, complementação de renda para quem precisa, para poder ficar em casa, e um socorro, mesmo que a fundo perdido, para pequenas empresas de pequeno porte, enfim, depois a gente conversa um pouco melhor sobre isso. Então, é hora do governo se endividar para fazer isso. Isso não é contrário à política de enxugamento do Estado, né? Continua sendo necessário um Estado que intervenha o mínimo possível na economia, né? Agora, não é correto, aqui eu vejo no meu segundo ponto, não é correto reduzir o Estado onde a presença dele é indispensável, né? Então, reduzir o Estado, por exemplo, na proteção da floresta amazônica contra o desmatamento, não é correto. O Estado tem que estar lá. Reduzir o Estado na proteção dos povos originários também não é correto, o Estado tem que estar lá. Reduzir o Estado na promoção da cultura também está errado, o Estado tem que estar ali, né? A cultura não pode ficar só pelas leis do mercado, senão, pelas leis do mercado, quem vende grandes discos, álbuns, tem um sucesso, né? Esse não precisa do apoio do Estado. O Estado precisa apoiar aquela cultura que exatamente o mercado não está consumindo, né? Mas, enfim, então,
O Estado precisa ser reduzido? Precisa. Precisa ser reduzido na interferência na economia. Não em outros setores em que ele é essencial para, inclusive, manter a economia. Toda vez que a gente compara o crescimento do PIB e os índices de desmatamento da floresta amazônica, a gente encontra exatamente uma relação indireta. Os momentos que houve menos desmatamento foram os momentos que nós tivemos o PIB crescendo mais. Né? E quando tem mais desmatamento é quando o PIB... Não tem relação uma coisa com a outra, até porque não se desmata para fazer agronegócio, como se diz por aí. Desmata-se para fazer especulação imobiliária, é uma outra coisa. Né? Então, até para a economia brasileira continuar, enfim, naquilo que ela é forte, no agronegócio, né, o Estado não pode deixar de ser grande em algumas entradas, em algumas situações. Né? E, ao mesmo tempo, tem que, então, se endividar, né, para poder criar as condições para que as pessoas cumpram o isolamento social. É isso que o Estado precisa fazer. Agora, mexer na lei para criar não sei que tipo de... Ok, não tem, pode mexer, mas não é o essencial. Não é isso que vai fazer a diferença. Né? Seria necessário que o Estado, por exemplo, adquirisse créditos perante microempresas e empresas de pequeno porte, adquiria, ele ficava o credor, então ele paga lá o credor, a economia está girando, os credores estão recebendo, ele compra esse crédito e aí ele vai administrando o quanto que ele vai executar, o quanto que ele vai perdoar, não tem jeito. É quando cada um de nós aqui estamos trabalhando, fazendo o nosso patrimônio, então, de repente vem uma doença, a gente tem que parar de trabalhar, cuidar da doença e vamos sair um pouco mais pobres do que porque a gente gastou e deixou de produzir. Tá? É a mesma coisa. Vamos cuidar dos brasileiros nessa hora, em relação a uma doença muito grave, né? E vamos sair mais pobres? Vamos sair mais pobres, mas é porque temos que fazer o que precisa ser feito, que é salvar vidas. Né? Perfeito, professor. E é exatamente isso. Eu vejo aqui na prática, aqui no Vale do Paraíba, a gente advoga para a empresa e o nosso core ali é micro e pequena empresa. Né? O Brasil, a economia gira em volta das micro e pequenas empresas. E eu achei interessante que teve uma discussão que falou assim, esse projeto de lei ele pode interferir, o 1397, ele pode interferir na liberação de crédito para esses micro e pequenas empresas das instituições financeiras. E aí eu me questionei, professor, eu não sei se eu estou correto nesse questionamento. Já não tenho crédito com essas instituições financeiras, não vai ser um projeto de lei, como muito bem o senhor disse, não vai ser um projeto de lei que vai desincentivar essas instituições financeiras a rodar, a emprestar o dinheiro, né, professor? Sim. Veja, vamos nos colocar nos sapatos do funcionário do banco, não do dono do banco, o dono do banco está lá, no funcionário do banco que vai assinar a concessão do crédito. As regras que estão vigorantes hoje é que ele vai responder com o patrimônio dele por ter praticado um ato de má gestão dos recursos do banco. Emprestou para quem não podia pagar. Então, essa ideia, os bancos não estão emprestando? Não estão emprestando, não tem que emprestar, porque o funcionário não vai botar o patrimônio dele pessoal, né, em função disso. Agora, também mudar a regra, não. O funcionário que empresta não vai ser responsável pelo ato que pratica? Também não sei se é o caso de mudar essa regra. Então, o banco vai emprestar dinheiro. Não é mais fácil o governo comprar esses créditos e ficar ele, credor, administrando? Né? Então, me parece que olha-se um pouco para o lado errado do problema. Né? Esse projeto 1379 também, ele, enfim, procura, entre outras tantas coisas, criar formas de tornar a recuperação da empresa acessível ao pequeno empresário, ao empresário de pequeno porte, através de um procedimento de jurisdição voluntária, que obriga depois a uma mediação. Minha opinião é de que isso não vai funcionar, porque a mediação tem um custo. Tem um custo. E um custo
no qual o microempresário, o empresário de pequeno porte, às vezes não está em condições. Ele não consegue pagar a dívida dele, ele vai ficar mais endividado tendo que pagar o mediador, porque o mediador não vai trabalhar de graça. Né? O mediador quer sair acordo, quer não sair acordo, o mediador tem que receber. Né? Até antiético, o mediador estabeleceu, receba se sair acordo, um percentual, não faz parte do trabalho do mediador. Né? Então, o mediador vai receber em qualquer hipótese. Mesmo se não, bom, eu sou microempresário, eu devo, sei lá, essa dívida de 5 mil, não tenho como pagar, aparece lá, entro com o processo. Primeiro eu tenho que contratar um advogado para entrar com o tal do processo de jurisdição voluntária, aí começa a negociação, paga o mediador, e do lado de lá tem um fulano inflexível, não quero nem os 5 mil mesmo, ponto, final, não tem, né? Eu paguei advogado, eu paguei mediador né? Então, quando o cliente vai chegar, fazer as contas, a gente vai explicar para ele que é assim, ele vai dizer, não tenho que pagar nem como 5 mil, como é que eu vou pagar? O senhor não tem nem como pagar essa consulta que o senhor está me dando, como é que eu vou pagar o senhor num processo complexo com um mediador? Então, me parece que não será um instrumento utilizado. Agora, eu sou contra? Não sou contra, a prova, não vejo nenhum problema de não vai atrapalhar. É que não existe, não é a solução, não vai trazer nenhuma solução. E veja, esse projeto foi feito por profissionais, com a ajuda de profissionais que são altamente categorizados, é o melhor time de juristas que nós temos na área da recuperação judicial. Né? Então, sob o ponto de vista, digamos assim, da estrutura da recuperação judicial, o que eles propuseram me parece impecável. Mas a gente não pode cobrar de juristas uma solução que é econômica. Não pode, a gente não está preparado para isso, a gente não sabe fazer isso. Né? A gente consegue lidar com o conflito no tempo de maturação de um processo judicial, com conflitos isolados aqui, ali, acolá, mas nós não estamos preparados para resolver uma crise econômica macroeconômica, uma crise macroeconômica. Né? Não sabemos, eu não sei, você não sabe, não é a nossa área, não estudamos não isso. Né? Então, ok, vai ter esse projeto, se for aprovado, é diferente daquele outro projeto que redundou na Lei 14.010, que foi vetado de diversos dispositivos, corretíssimos todos os vetos que foram feitos ao projeto 14.010, corretíssimos. Porque veja lá, aquele dispositivo que falava que o síndico podia entrar na casa dos outros, festa, não pode ter festa. Isso é completamente inconstitucional. Completamente inconstitucional. Não existe. E você sabe, síndico é um pequeno tirano, né? Então você cuspa ali, reclamando da criança que fez barulho no pula-pula. Isso nas áreas comuns. Se dá poder para um pequeno tirano entrar nas casas para ver se tem festa, se não tem festa, se o que você está fazendo é festa, se você não está fazendo não é festa, muito bem vetado. Outra coisa muito bem vetada é aquela regra de suspensão dos despejos por falta de pagamento. O que é isso? O que é isso? Uma empresa com aplicativo de delivery está ganhando muito. E merecido, lícito. Tem que, as pessoas que estão ajudando a todos nós nesse momento de dificuldade, prestando serviços que nós necessitamos, licitamente ganham com esses serviços. Agora, você vai dispensá-lo de pagar aluguel? Então, aí fica uma moratória geral, ninguém paga ninguém, aí é que a economia para. Né? Então, não pode. Essa regra foi muito corretamente vetada pelo chefe do Poder Executivo. Né? Porque, veja, tudo bem, você tem empresas ganhando dinheiro, licitamente, como eu disse, e que não podem ser estimuladas a não pagar. Né? Pelo contrário, todos os devedores têm que ser estimulados a fazer os seus pagamentos. Né? E não pode haver estímulo para a sonegação. Um ou outro que está dificultando, não. Aqueles grandes setores que estão precisando, deve-se dar uma atenção para eles, os pequenos empresários de pequeno porte, mas no nível de fornecer recursos para que a economia não pare. Eu mencionei essa hipótese do Estado adquirir os créditos
contra os empresários que estão passando agora uma dificuldade. Enfim, os economistas é que têm a fórmula, né? Sim, Somos sim. nós. Nós entendemos de conflitos de interesse. De conflito de interesse. A nossa expertise é esse, né? É essa, né? O que fazer diante de uma pandemia desse tamanho? Realmente nós não fomos preparados para isso. Então, chamar a gente para pensar sobre isso é realmente, enfim, não querer encontrar a resposta, né? Sim, eu saí, antes de me encontrar aqui com o senhor, eu estava numa banca de TCC, corrigindo, assistindo o aluno apresentando de forma virtual, e era o tema sobre falência. E o aluno ele defende o seguinte ponto, professor, isso me chamou a atenção. Ele defende o seguinte ponto, que a impossibilidade da gente pedir a falência, com base no 94, 1 e 2, para poder forçar o credor a pagar, o devedor a pagar a dívida, né? E aí ele trabalhou um pouco ali a questão de princípio da boa-fé objetiva, da função social do contrato. Isso vai muito contra. Eu falei com ele, particularmente eu não concordo com essa posição. Eu já enxergo a empresa como o Coase enxerga lá do The Nature of the Firm, né, o nexo complexo de contratos, e como meio de redução de custo de transação, e eu entendo que a regra seria de cumprimento de contrato, né? E eu fico. E aí eu tenho passado, tanto no escritório quanto para alunos, que hoje a função, sobretudo do advogado comercialista, ainda mais em pandemia, é sempre buscar o bom senso, sempre buscar a negociação em prol do cumprimento do contrato, e não em pensar em utilizar regras para poder não cumprir o contrato, né, professor? Você está certíssimo, né? Até porque existe essa discussão que esse aluno, acho que ele enfrentou um tema, acho que corajoso, né? Mas essa distinção, né? O pedido de falência é meio de cobrança, não é meio de cobrança, é uma discussão antiga, né? E aí, na lei 11.101, se quis estabelecer aquele teto mínimo de 40 salários mínimos para não ser ação de cobrança, mas acima de 40 salários mínimos é ação de cobrança. Então, às vezes a gente fica meio fechando os olhos para a realidade e nos deleitando com belas teses jurídicas. Como é que você vai distinguir se o credor, que tem um crédito superior a 40 salários mínimos, entrou com o pedido de falência porque ele quer mesmo a falência ou ele só quer receber o dele? Como é que você vai distinguir? Não tem como distinguir, ele está exercendo um direito. Agora, se a lei dá direito para ele fazer isso, ele faz para receber, forçar o devedor a pagar, está no direito dele, né? Então, eu acho que fica umas teorias aí, você fala, isso não tem... Descolou da realidade. Descolou da realidade. Sim, sim. E uma outra provocação que me fizeram, professor, pós-pandemia, né, como professor de empresarial, fala assim, Caio, você fala muito aí de livre mercado, fala muito da lei de liberdade econômica, né, de autonomia da vontade, de livre iniciativa, livre mercado, mas agora você acha que o Estado tem que dar o suporte para a micro e pequena empresa. E aí o senhor, eu acho que matou muito aqui, né, a questão do capitalismo, do liberalismo, isso é um Estado mínimo, né, não ausente, né, professor? É isso aí. Na verdade, o capitalismo é um regime econômico de crises periódicas. Crises periódicas, injustiças permanentes, mas crises periódicas. Por que a crise é periódica? Por causa da livre iniciativa. Todo mundo tem a liberdade de decidir se quer produzir, se não quer produzir, quanto quer produzir, quando quer produzir, de que jeito quer produzir. Ou seja, a hipótese de alguns produtos serem produzidos além do que os consumidores precisam, está sempre presente, porque é a livre iniciativa. Da mesma forma como está sempre presente a hipótese de consumidores precisarem de coisas que ninguém está interessado em fazer, né? Então, é um regime de crise periódica. Vai substituir o capitalismo? Não, enfim, não tem. É assim que é a vida. Não vamos administrar esse sistema da forma menos prejudicial para a maioria das pessoas, da forma mais benéfica para a maioria das pessoas, né? E aí, então, o Estado, em alguns momentos, entra mais na economia, ou retrai da economia, em função disso. Então, vem uma crise, o Estado tem que entrar um pouco mais na economia para
diminuir os efeitos da crise para a maioria das pessoas. A crise passou, agora é momento de um pouco de liquidez internacional, né? Estado retrai e deixa os investidores competirem, porque isso é bom porque vai baixar preço, isso é bom porque vai aumentar a qualidade. Então, não existe, Caio, vê se você concorda comigo, não existe um jeito da gente medir o tamanho do Estado para qualquer hipótese. Então, o Estado ele chega só até aqui. Ou o Estado não chega em lugar nenhum. Não, o Estado é uma gestão de um regime econômico essencialmente sujeito a crises periódicas. Então, nesse momento, o Estado tem que intervir um pouco na economia, tem que intervir para dar condições para que as pessoas possam cumprir com o isolamento social. Isso, ponto. Essa intervenção ele tem que fazer. Agora, tem que fazer intervenção na economia para impedir a competição, aumentar os impostos de produtos estrangeiros. Não, aí não. Aí é o quê? Impedir que o empresário brasileiro não concorra com o empresário global. Né? Por favor, isso só ajuda a meia dúziazinha de empresários brasileiros que são protegidos pelo Estado. Né? É porque fala, não, mas a empresa brasileira está criando empregos. E a empresa estrangeira não vai criar emprego quando vier para cá? Né? Não vai. Se a empresa estrangeira vem para cá e consegue mais competência, com menor custo, atender mais a economia, ela vai contratar pessoas. Né? E se a empresa brasileira falir por conta disso, os empregados da empresa brasileira serão absorvidos pelos concorrentes. Né? A economia Sim. vai girar melhor para todos nós, né? E, claro, quem vai sair prejudicado é aquela meia dúziazinha de empresário brasileiro que não gosta de competir, tem receio de competir Sim. e fica pedindo para o Estado que mantenha uma redoma. Né? É claro, Caio, não vamos abrir de uma hora para outra. A abertura tem que ser inteligente, tem que ser negociada, tem que fazer, se a gente abre irresponsavelmente, a gente realmente não faz uma decisão correta, as empresas vão falir antes que o capital estrangeiro venha aqui substituir o capital brasileiro. Né? Mas a gente tem que abrir. Não é abrir abruptamente, mas é abrir no seu Sim. ritmo, todo dia abrindo um pouquinho para ir fazendo essa combinação entre abre na medida em que o investimento estrangeiro já possa vir e tomar o lugar do empregador brasileiro quando for o momento, se for o momento. Né? Sim, perfeito. Eu falo isso na sala, eu falo, o Estado ele tem que vir para corrigir a disfunção do capitalismo. Né? O capitalismo vai ter uma hora que vai ter ali como o senhor falou, alguma diferença, vem o Estado, ele corrige e sai de novo, vai abrindo aos poucos. É importante, inclusive, a presença dele para evitar venda abusiva no início da pandemia do álcool, por exemplo, né, professor? Eu já não sei, viu? Fala o preço é o preço. O preço é o preço. Se você tem muita gente querendo algo e poucas pessoas oferecendo, o preço tem que subir. Né? Mas está explorando. Não está. Porque aí ele mantém o preço baixo, aí vai comprar e desabastece. O mecanismo de preço tem que ser livre mesmo na pandemia. Né? Eu repito, no meu modo de ver, a intervenção do Estado nesse momento, que não seria perniciosa, que é necessária e não seria prejudicial, é para criar as condições para as pessoas cumprir o isolamento social. Ponto. Né? Não é para fazer Sim. mais nada, não é para ficar aí mandando o síndico checar se eu estou fazendo festa ou só estou ouvindo uma música um pouquinho mais alta aqui na minha sexta-feira. Então, por exemplo, também aquela questão de evitar a busca-apreensão, né, no contrato de alienação fiduciária, né, professor? Isso aí não tem sentido. Veja, as pessoas vão contratar, o credor vai falar, bom, tudo bem, eu vou pegar todos os meus carros de volta e botar aqui no pátio. Para quem que eu vou vender esse carro na execução forçada? Exato. O próprio mercado tem lá as suas nuances. Fala, não, espera um pouquinho, vamos lá. Agora, o que não pode, assim, não.
Não vou perder o carro? Então tá bom, então não vou pagar. Posso Sim. pagar, não estou mal. Aliás, eu sou fabricante de álcool gel, estou muito bem, mas eu não sou estimulado a não pagar, por que eu vou pagar, né? Então, é uma coisa, enfim, o tamanho da intervenção, o local da intervenção precisa ser muito bem delimitado para que não ocorra distorções na economia nesse momento em que ela já está Sim. precisando ser organizada, vem o Estado para desorganizar mais ainda. Isso não me parece o mais correto. Não, eu até vai de encontro com a inserção do 20 lá no LINDB, né, que fala que políticas públicas tudo tem que uma visão mais consequencialista do direito, né, professor? A gente sai daquela abstração teórica, filosófica e olha mais para o pragmatismo, olha mais para aquilo que de fato está acontecendo na sociedade, e a lei de liberdade econômica também com aquela questão de análise de impacto regulatório, né? Eu acho que isso daí ele ilustra bem a intenção hoje do próprio da gestão do governo de que o Estado, de fato, se envolva. Eu, particularmente, professor, acho que o álcool, o fato dele subir, eu, particularmente, entendo que faz parte do jogo, porque, querendo ou não, o fabricante de álcool em gel, ele está colocando os empregados dele no risco, que eles estão trabalhando, e isso tudo tem um custo, né? Claro, claro. Não, lei da oferta e da procura. Não tem, né? O Estado não tem que se meter nisso. Tá? Quando ele se mete nisso, na formação do preço, congela, blá, blá, sempre faz alguma coisa errada. Sempre ou desabate. Se você pega assim e começa a tabelar o preço, não, álcool gel então passa a ser tanto. Você cria um mercado paralelo de álcool gel. Né? Porque o produtor de álcool gel fala, bom, no paralelo eu vendo por 10 vezes, por que eu vou vender no oficial? Né? Então, fica aquela experiência pelo qual você é muito jovem, mas a gente passou aqui no Brasil por tantos congelamentos e planos. Até o plano real era sempre a mesma burrada de se fazer o congelamento de preços à força, e que só levava ao desabastecimento. Então, não tinha, não adianta. Se o fulano vai perder dinheiro, ele não vai vender. E se ele vai encontrar alguém que no mercado paralelo está disposto a pagar um preço acima do tabelado, e vai encontrar, né? Por que ele vai vender pelo tabelado se ele pode vender pelo preço real? Sim, assim, né? né? Então, não é para mexer nos preços, né? Não tem essa aí. Né? Quem oferece os produtos e os serviços de que nós, nesse momento da Covid-19, estamos precisando, está prestando um serviço para nós. Né? Enfim, e aí, quanto mais de nós quisermos, mais o preço sobe na medida da oferta. Enfim, é o básico da economia. Sim, sim. E eu queria entender do senhor um pouco, professor, qual que é o papel hoje, principalmente em época de pandemia, a função hoje do jurista, a função hoje do advogado, porque é aquilo, é o que o senhor falou. Muitas das vezes a gente vai querer negociar um contrato, eu já me deparei com uma situação que eu fui querer negociar, o advogado da outra parte falou, não quero, vou executar. Né? E então eu falo, tudo bem, mas o prazo está suspenso, ele não tem fluxo de caixa, tá? Enfim, qual que o que o senhor acha que o papel hoje do advogado em época de pandemia, do comercialista, da pessoa que advoga para empresas? O papel do advogado continua a ser o que sempre é levar a defender o seu cliente com todos os recursos que a lei permite. Tá? O advogado achando que nesse momento tem que fazer um pedido de revisão judicial do contrato por fato imprevisto, rebus sic stantibus, aquelas coisas lá todas, e pedir uma antecipação de urgência, né? O que ele tem que fazer? É isso mesmo. Ele tem que fazer o que ele quer, defender o melhor do interesse do seu cliente, de acordo com os recursos da lei. Agora, se você me perguntar se o juiz tem que dar isso, eu já diria que não. O juiz não tem que dar. Tá. O juiz tem, sim, ele uma outra função, e eu diria que a função do juiz é não atrapalhar a economia. Então,
no mínimo, ouvir a outra parte. Esse negócio de inaudito a outra parte, nesse momento, só atrapalha a economia. Vamos ver quem é a outra parte. Será que essa outra parte não está em pior condições do que a primeira? Por que eu vou dar uma liminar? Deixa eu amadurecer, deixa eu pensar, deixa as coisas se acomodarem, né? Então, cada um aqui, o advogado ele continua igual que sempre foi, o juiz eu tenho a impressão que ele deve ficar mais atento para não atrapalhar o que é bastante bagunçado, que é essa nossa economia, né? E eu vejo dessa forma. Assim, né? E os comercialistas, claro, têm que continuar estudando bem o direito comercial, porque um dia a crise do Covid-19 vai embora e a gente vai colaborar com a reorganização do que sobrar na economia. Oh, perfeito. É questão, a curiosidade que hoje eu li sobre liminar, e aí eu lembrei. Hoje eu vi uma decisão de um juiz que ele sai até do direito empresarial, mas que ele deu uma liminar para divórcio, né? Antes de ouvir a outra parte, ele já decretou o divórcio porque ele entende que é um direito potestativo. Então, e aí você imagina, se no direito de família já tem esse problema, imagina no direito comercial aqui, que muitas vezes o juiz que é titular de vara única não compreende as nuances da economia, o mecanismo ali do direito empresarial e sai dando essas decisões sem ouvir a outra parte, né, professor? Eu vou abrir os comentários aqui, pessoal. Pode falar, professor. Não, Caio, eu só ponderar o seguinte, se essa decisão do divórcio, o que vai acontecer é que essa divorciada aí vai ficar ali, naquele casal, as questões, né? Diferentemente se ele começa a soltar decisões em que ninguém paga mais ninguém, né? Aí isso tem uma repercussão muito maior no bolso de todo mundo, enfim, na organização da economia. Então, isso. Direito civil e direito comercial. O direito civil é ali, duas pessoas, né? Uma para cá, outra para lá, uma mais justa para cá, não ficou ali. Direito comercial não, é algo que mexe, em última análise, com os custos da atividade empresarial, mexeu com os custos, mexeu com os preços, mexeu com o acesso do consumidor a bens, produtos e serviços, a maior ou menor quantidade de trabalho disponível nas empresas, né? Então, por isso que o juiz, quando olha uma questão de direito comercial, ele tem que ser muito mais conservador do que quando olha as demais questões que ele tem na mesa dele. Oh, perfeito, professor. Pessoal que está nos assistindo aqui, vai ter um sorteio do professor, então quem é de um livro do professor atualizado de 2020 no final da live, eu vou ficar 15 minutos para poder filmar para vocês o sorteio e vou disponibilizar para vocês aqui no feed de notícias. Então, pode ir comentando, quem quiser tirar alguma dúvida com o professor Fábio Ulloa Coelho, aproveita que o momento é esse. Professor, muito obrigado por tudo que o senhor tem explanado aqui por nós. Eu tenho uma questão aqui, professor, que é em relação às micro e pequenas empresas, né? Que elas, de fato, foram as que mais foram impactadas com toda essa pandemia. E eu fico me questionando muitas das vezes o custo Brasil, né? Você vê que hoje o custo Brasil, inclusive hoje no próprio grupo que a gente lá de professores do WhatsApp, aquela discussão, por exemplo, do 1033, inciso 4 lá, que teve hoje. Eu adorei ficar acompanhando ali. Então, o senhor falou assim, Caio, depois eu vou retomar em relação a micro e pequenas empresas, professor. Qual que é o ponto que o senhor tem em relação a esse tipo de empresa com a pandemia, enfim? Pois é, até foi bom você contar, né? Contando aí para quem não entendeu direito. A gente tem um grupo de professores de direito comercial no WhatsApp, tem mais de 200, né? E todos são administradores, então todo mundo pode acrescentar outros, né? E ao contrário dos outros grupos de WhatsApp que a gente vê, é um grupo só de amigos, as discussões são sempre em alto nível, respeitosas. As pessoas discordam para cá, discordam para lá, mas, enfim, diferente né, os grupos desaparecem, assim, né? Ou então fica aquelas coisas tensas, né? Um xingando o outro. No nosso grupo, nós conseguimos, enfim, é o trabalho de todo o grupo,
né? Manter algo simples, proveitoso para todo mundo. Isso é sempre um prazer. Acompanho lá esse nosso grupo que se chama Ensinar Direito Comercial. Missão, dois pontos, ensinar direito comercial. A questão da microempresa, da empresa de pequeno porte, eu não sei se eu tenho muito mais coisa para acrescentar, Caio. É muito difícil você criar um programa de incentivo à microempresa, empresa de pequeno porte, para que ela cresça, que se utilize de outros instrumentos que não sejam os que nós temos hoje no Estatuto da Microempresa, que é a facilidade na botão, em vez de pagar cada imposto na sua guia, seu vencimento, uma guia só de imposto que depois o governo distribui, que aliás podia ser para todas as empresas, não precisa ser só para microempresa, empresa pequeno porte. Por que tem que ter uma guia para cada imposto? Né? Então, isso é algo que, enfim, poderia ser aproveitado para a economia como um todo, seria muito benéfico. Né? Mas não tem muito mais o que fazer. Né? E as pequenas empresas, elas são a parte muito importante da economia, sem dúvida nenhuma. Né? Elas precisam de uma atenção muito especial, mas elas não podem ser poupadas da realidade econômica. Né? Tem que competir, tem que economizar, tem que cortar custos, tem que ter reserva, enfim, tem que ser empresário. Né? As dificuldades são maiores, mas muitos empresários pequenos. Aliás, todo grande empresário começou pequeno. Né? Agora, se todos os pequenos virarem grandes, não vai ter espaço. Né? Então, realmente é algo piramidal. Né? E, enfim, era mais ou menos essa consideração que eu queria fazer aí, fechando as outras que eu mencionei da microempresa. Professor, perfeito. Tem duas questões aqui. A primeira aqui da Gabriela, ela fala assim: professor Ulloa, pensando que o Estado deve intervir minimamente em situações normais, quais seriam as possíveis alternativas, ao seu ver, para que o Estado se prepara para ter condições de dar suporte em períodos de crise? Não tem muito como preparar, né? Porque, veja, é o seguinte, a gente vai ter essa pandemia até 2020, 2021, até a criação da vacina, a gente vai estar fazendo isolamento social, né? E quando é que vai ser a próxima? Ano que vem? Daqui a 2 anos? Daqui a 10 anos? Né? Você também, num país como o nosso, com tantas carências, a gente fazer, vamos chamar assim, reservas para quando vier a próxima pandemia do SARS-CoV-3, é má administração do dinheiro. É má administração do dinheiro. A gente está precisando fazer muito mais coisa. Então, é a mesma coisa que se a gente fizer, não, vamos fazer algumas reservas, porque um dia pode acontecer um terremoto aqui no Brasil, e pode, né? Na idade geológica, 700 anos é nada. Há 700 anos, onde nós estamos agora, pode ter ocorrido um belíssimo terremoto e não tem registro. Né? Não ficou registrado, porque os povos originários aqui não tinham escrita naquele tempo. Então, pode ser que aconteceu e vai acontecer outro amanhã, e esse período de 700 anos é um curto. Mas, em função disso, vamos guardar um dinheiro para caso é má administração do dinheiro, tanto o dinheiro público quanto o dinheiro privado. Né? Alguns riscos a gente sempre tem que correr. Né? Em acontecendo, aí sim a gente tem que ir atrás. O Estado tem que se endividar, tem que fazer dinheiro. Não, é aquela imagem que eu falei. As tantas a pessoa está indo muito bem, surge uma doença nele, na família, acabou, deixa tudo adiado, vamos salvar a pessoa que ficou doente, vende o carro, vende não sei o quê, se endivida aqui, se endivida lá. É assim que as pessoas empáticas, que têm empatia com a vida, fazem. Só os sociopatas aqui não agem assim. Né? Então é a mesma coisa o país. O país agora, enfim, a gente estava ruim, estava num processo de, enfim, o Estado com dificuldade de cumprir
as metas fiscais, precisamos apertar mais o fiscal aí, sem dúvida. Mas isso não tem nada a ver com o Estado ser menor no SUS. Por favor, o SUS tem que continuar sendo grande ou maior ainda do que ele já era, né? Então, sob o pretexto que o Estado tem que ser pequeno, vamos acabar desmontar a cultura, desmontar a saúde, desmontar a educação. Não é isso que precisamos fazer. O que precisamos fazer é outra coisa, que é, repetindo, o Estado intervir menos na economia, intervir menos no preço, intervir menos no fechamento da economia para impedir que a economia global venha aqui competir com o nosso empresário brasileiro. Já estou voltando ao mesmo tempo, né? Tá ótimo, professor. A segunda traz aqui, mais uma vez, o Léo, professor Léo, que entrou aqui, mandou um abraço para nós. Léo Aquino, mandou até um livro aqui presenteando. Obrigado, meu amigo, pela audiência, a todos vocês, Diego, Felipe. Tem mais uma aqui, professor, do professor Fernando Passos. Professor Fábio, qual a posição sobre a polêmica das ações preferenciais que seja cotas, né? Acho que em cotas preferenciais ilimitadas e outras sobre a unipessoalidade. Foi essa. Primeiro, meu grande abraço ao Fernando. Que prazer revê-lo assim à distância, né? Pelo que houve uma picotada aí do que você falou, Caio, mas pelo que eu entendi, a pergunta dele deve ser sobre a Instrução Normativa 81, que disciplinou as cotas preferenciais sem direito a voto. Acho que ele disciplinou da forma absoluta. O professor André Santa Cruz Ramos, e nós temos um comercialista à frente do DREI, enfim, é fantástico, né? Acho que nunca... O registro de empresas do Brasil não estava tão bem desde os tribunais do comércio, em 1850. Né? Um comercialista ali na frente fazendo uma redução no registro de empresa, e nessa instrução normativa essa semana, antes de ontem, até essa semana, e consolidou todas as instruções normativas, revogou mais de 40 instruções normativas. Então, hoje, agora, o advogado, em vez de precisar olhar não sei quantas instruções normativas, olha uma só, a 81. E essa questão das cotas preferenciais era algo que cada junta decidia de um jeito, né? Precisa uniformizar. E a melhor forma de uniformizar qual é? É reconhecendo que os sócios podem contratar e a contratação dos sócios é livre. Então, não sei por que os sócios não podem estabelecer uma contratação entre eles dizendo, tá bom, eu ponho dinheiro, mas eu não voto. Ok? Ok. Por quê? O que risco enorme das sociedade como um todo, dos brasileiros, nós estamos correndo se a gente reconhecer a eficácia da vontade de dois sócios, empresários. Né? Empresários aí falando sem rigor técnico. Dois sócios decidiram contratar que vai ser assim. A lei da liberdade econômica diz isso. Né? Mesmo que a gente falasse, não, o direito de voto do investidor dentro da sociedade tem uma relevância pública, não sei qual seria, mas tem uma relevância pública, mesmo que a gente dissesse isso, pela lei da liberdade econômica, o contratante empresarial, não estamos falando dele, né, não pode ir a ofensa de uma norma de ordem pública por um ato que ele assinou. Se ele assinou, está valendo. Então, não há, essa é a minha interpretação, não há nada na lei que estabeleça qualquer impedimento às cotas preferenciais sem direito a voto quando contratado, enfim, pelo contrato social. Não, é o princípio da liberdade da autonomia privada, né? Os negócios jurídicos, a declaração de vontade tem os efeitos jurídicos previstos em lei, né? E a lei da liberdade econômica estabelece isso, né? Então, me parece que a Instrução Normativa 81 veio padronizar o entendimento da matéria em todo o país, porque aí cada junta tinha lá o seu entendimento. Não pode cotas preferenciais. Pode, mas tem direito a voto. Então, para que cota preferencial com direito a voto? Também não. Essa pessoa que não tem ideia do que está falando, né? Então,
essas diversas soluções aí foram padronizadas pela Instrução Normativa 81 e vamos seguir. É uma linha, é um norte. Nós não precisamos de bagunça no direito comercial. Nós não precisamos de grandes ideias, elucubrações. Nós precisamos de uma economia organizada, uma diretriz segura, simples para as empresas. Né? Foi quando veio o Código de Processo Civil e trouxe aquela regra de que os prazos processuais são contados em dias úteis. E os prazos da lei da recuperação judicial? São em dias úteis ou permanecem em dias corridos? Aí vieram, não, precisamos distinguir os atos materialmente processuais dos atos acidentalmente processuais. Que isso? Onde fomos parar? Queremos algo simples para os advogados da recuperação judicial, para os juízes da recuperação judicial, para a economia, saber por onde vamos caminhar. Não vem agora com elucubrações, cerebrina, né? Contribuição é essa? Onde estamos? Né? Não vamos perder o foco. Né? Não estamos aqui para discutir o direito como algo em si, né? Abstrato. Né? A gente está aqui para resolver conflitos de interesse concretos. Né? Quem fica com isso, quem fica com aquilo. Ponto final. Não é para... O direito, eu vou falar uma coisa revolucionária, Caio. Por favor. O direito não é um fim em si mesmo. O direito não é um fim em si mesmo. Ele é só um instrumento. Perfeito, professor, perfeito. E professor André Santa Cruz também, sou grande fã do professor André. E professor Fernando, se a gente for relembrar a Instrução Normativa 38, ela trazia só assim, é possível cotas preferenciais. A 81 não, ela trata bonitinho. Ele tem mais umas 3 incisos que tratam de como vai funcionar a lógica das cotas preferenciais. Está conseguindo ouvir? Meio picado, mas sim. Você falou que a 38 era muito genérica. É possível, ponto, mas sem ver com volta, sem volta. E a 81 vem e especifica como tem que ser uma instrução normativa mesmo. Né? Ali, sim. Né? Agora, as juntas comerciais do país todo tem que obedecer à instrução normativa, não tem que ficar assim, inventando coisas para achar soluções. Né? Tem algumas juntas em que o presidente não se acha responsável por fazer as instruções normativas do DREI serem aplicadas, serem obedecidas. Então, lá o vogal ou o funcionário lá decide o que ele quer, né? E o presidente daquela junta não se acha responsável por isso. Não. Agora o vogal de junta, o funcionário de junta ficou independente, assim como se fosse um magistrado. Isso é pura desorganização da economia. O presidente da junta tem que ir lá e não está satisfeito, lá, não está correta a decisão, reforma a decisão, né? Fala, não, tem que se aplicar a instrução normativa, e se for um funcionário, descredenciá-lo para tomar as decisões no regime sumário. Se for vogal, enfim, fazer as gestões para que ele não volte quando terminar o mandato dele. Não, perfeito, professor. Tem mais uma pergunta aqui, a gente já encaminhando para os 5 minutos finais. Acho que a gente falou um pouquinho aqui, o Felipe Nunes, que ele diz assim, professor, numa relação contratual, seria melhor que os advogados testassem mais vias autocompositivas do que as judiciais? Digo com um foco maior na resolução no litígio. Isso é muito, varia de caso para caso, né? Então, se o seu cliente não quer negociar, para que vai investir numa negociação? Né? Perder tempo e dinheiro com isso, já entra direto com o processo. Né? Agora, eu não sou entusiasta de mediação, essas coisas, porque a gente fica paparicando os outros, né? Quem quer negociar, qual é a dificuldade? Por que precisa de alguém para fazer a negociação empresarial? Numa relação de direito de família, tem lá todos os aspectos psicológicos, então é necessário alguém que desbaste as questões psicológicas para surgir o racional. Aí o mediador tem a sua função. Agora, entre dois empresários, dois sócios de empresário, quando eles não negociam é porque não querem. E quando eles querem, eles negociam. Então não é... O advogado aí tem que olhar para o cliente e falar, vamos montar a estratégia melhor para o teu interesse.
Se o teu Sim. interesse, a melhor estratégia é partir para a negociação, vamos partir para a negociação. Se não é, não é. Agora, o advogado não é assim, responsável pela redução do número de litígios no mundo. Os litígios acontecem, não é por causa do advogado, não, alguns é por causa do advogado, mas a maioria dos litígios acontece porque o cliente, enfim, não é uma pessoa razoável e quer litigar e quer não sei o quê. Né? E tem alguns colegas nossos que gostam de inventar litígios, enfim, mas esse é outro problema. É marginal. É marginal, é marginal. Ô, professor, faltam 3 minutos aqui. Eu quero agradecer todas as pessoas que participaram, o professor Fernando, o professor Léo Aquino, o Felipe Alciprete, a Fernanda, todos vocês aqui. Me desculpa se eu não falei o nome de alguém.